do Apocalipse, porque ele continua sendo para mim um objeto, um instrumento de grande motivação e de algo que eu quero cada vez mais conhecer, cada vez mais entender. Veja que o texto começa com uma palavra, ele diz revelação de Jesus Cristo. Na língua grega, na língua original, aqui está a palavra Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo. Por isso esse nome ganhou esse nome, ou esse livro ganhou esse nome, né? Apocalipse. Justamente porque é a primeira palavra do livro. Mas o que significa Apocalipse? Exatamente o que está traduzido no nosso português. Revelação. Tirar o véu. Revelar aquilo que está encoberto. Então, ao contrário de significar algo misterioso, oculto, o Apocalipse é o que foi revelado. É uma revelação de Jesus Cristo, é isso que é dito. Foi o próprio Cristo que trouxe esta revelação aos homens. Por sua vez, o texto diz que foi Deus, o Pai de Jesus Cristo, quem deu essa revelação ao Senhor Jesus Cristo, e então o Senhor Jesus Cristo passou essa revelação a um anjo, e o anjo trouxe a João, e João escreveu, e por isso chegou até nós. É revelação do Senhor Jesus. Registrada, uma revelação registrada por João. Nós acreditamos e cremos que a base suficiente para insistir nisso, que foi João o apóstolo que escreveu este livro, que teve a visão, primeiramente dito, e depois registrou, depois escreveu o livro. João, o último dos apóstolos, o que viveu mais tempo, havia até mesmo uma lenda lá de que ele não morreria, isso está registrado no final do Evangelho de João. Muitos pensavam que ele nunca morreria, pois ele estava já bem velhinho, provavelmente perto dos 100 anos de idade, o que para o primeiro século, quando a expectativa de vida era de 38 a 45 anos, um homem chegar a 100, de fato, parecia que não ia morrer nunca mais. Parecia que ia viver para sempre. João, então, apesar da lenda dizer que ele viveria para sempre, ele já estava bem velho, mas ele morreu. Talvez não muito tempo depois de ter escrito esse livro. Segundo os pais da igreja, que são aqueles homens que viveram entre o século II e o século IV da era cristã, alguns deles que viveram muito próximos dos apóstolos, dois especialmente, um chamava Justino, o mártir, e outro chamava Irineu. Esses dois homens que viveram por volta do ano 130 a 180 da era cristã, disseram que quem escreveu o Apocalipse foi João o apóstolo. Então eles estavam muito próximos do tempo dos apóstolos. Inclusive, Irineu era discípulo de um discípulo de João. Provavelmente um homem chamado Policarpo, que havia sido discipulado pelo próprio João, o apóstolo. E Irineu, sendo um discípulo desse discípulo, afirmou: João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse no reinado de Domiciano. Essa é uma citação de Irineu. João, o apóstolo, escreveu o Apocalipse durante o reinado de Domiciano, ou seja, por volta do ano 96 da nossa era. Então, aproximadamente 60 anos, quase 70 anos depois da ressurreição de Cristo. Depois de Cristo ter vindo, ter morrido e ter retornado aos céus, cerca de 70 anos depois, João, o apóstolo, ainda vivo, velhinho, perto dos 100 anos, escreveu lá da ilha de Patmos, que ele mesmo diz onde ele estava, uma ilha prisão, uma ilha rochosa, uma ilha que os prisioneiros do Império Romano eram colocados lá. De lá ele teve uma visão, e lá ele relatou, ele escreveu o Apocalipse.